Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Pedro Henrique, eu sou mestrando em Ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Estou gravando esse curto vídeo porque esse material ele serve como avaliação da disciplina O órgão adiposo como regulador central do metabolismo, que é oferecido pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP e ministrado pelo professor doutor Fábio Bessa Lima. Bom, o tema da conversa de hoje é sobre adipogênese. Durante muito tempo, especulou-se, julgou-se que o tecido adiposo ele era apenas uma estrutura inerte, que a principal função era ser um estoque ilimitado de energia, na forma de triglicerídeo, e também como um isolante térmico. Mas hoje sabe-se que esse tecido é extremamente ativo. Ele produz diversas citocinas, diversos hormônios, e também esse tecido ele se renova. Ele tem o turnover. Então, para ter esse turnover é necessário tanto um processo de gênese de novas células, de novos adipócitos, a adipogênese, como também esse tecido ele morre, ele entra em apoptose, em morte celular programada. Mas hoje, devido ao tema que foi me dado e ao tempo disponível, vamos só resumir as principais vias da adipogênese. Aqui nessa imagem, nós temos um corte histológico do tecido adiposo. O que é que nós encontramos aqui? Diversas estruturas. Aqui nós temos, por exemplo, as nossas células adiposas, os adipócitos, eles são grandes. Nós temos também vasos sanguíneos, nós temos hemácias, mas o que eu quero destacar nessa imagem é justamente essa estrutura. Essa estrutura, que se assemelha com o fibroblasto, é conhecida como pré-adipócito. Mas ela seria um adipócito? Não. Por quê? Porque ele não tem reserva lipídica, ele não tem conteúdo lipídico. Ele só vai se tornar uma célula adiposa depois que diversos estímulos incidirem nele, no processo de adipogênese. Assim como outros tecidos, como por exemplo o músculo esquelético, essa célula tronco, que o adipócito chama de uma célula tronco, é exclusivo do tecido adiposo. Ele está comprometido a se diferenciar numa célula adiposa. Então, mas como acontece isso? Primeiro, a gente tem aquelas células, as células troncos pluripotentes mesenquimais. Então, ela vai ter que sofrer diversos estímulos, a gente vai discorrer daqui a pouco sobre elas, ela vai se comprometer a se transformar no adipócito. Esse adipócito, então, por diversos outros estímulos, vai se diferenciar no adipócito maduro. Então, nesse esquema aqui abaixo, nós temos um pré-adipócito que se diferenciou no adipócito jovem e, por fim, no adipócito maduro. O adipócito maduro é aquele que desempenha as suas funções, como estoque de lipídios, na forma de triglicerídeos, e também secreção hormonal. Mais uma vez, um esquema um pouco mais elaborado, mostrando as células progenitoras mesenquimais, os progenitores circulantes, que vão comprometer essa célula a se transformar no adipócito. Então, esse pré-adipócito, ele pode se diferenciar, transformando-se então numa célula adiposa, no adipócito, que vai fazer as suas funções. Aqui mais uma vez, o mesmo esquema. Mas existem diversos fatores que fazem isso. Sim, de fato, sim. Tem fatores que estimulam a adipogênese e fatores que inibem a adipogênese. Um dos principais fatores estimulantes da adipogênese são insulina e seu hormônio homólogo, o IGF-1, o fator de crescimento semelhante à insulina. Aqui, BMP, que é um progenitor ósseo. Enfim, existem diversos outros fatores agora inibindo, como por exemplo o WNT, que ele vai, através da via da beta-catenina, bloquear a adipogênese, e o TGF-beta, que quando fosforila a SMAD3, ele também reprime a adipogênese.
Por outro lado, a gente tem os fatores de crescimento, como por exemplo a insulina, como mencionei, que através da via PI3K-AKT, ela estimula a adipogênese. E nesse trabalho publicado no Journal of Cell Science, nós temos um resumo agora muito mais detalhado de como essa célula-tronco ela se compromete a se transformar no adipócito e esse adipócito, enfim, se transforma no adipócito maduro. Então aqui nós temos uma célula-tronco pluripotente. Você tem diversos sinais e essa célula foi comprometida a se transformar no adipócito, no pré-adipócito. Esse pré-adipócito, por sua vez, vai receber, como vocês estão vendo aqui, diversas sinalizações, como por exemplo, a insulina GF1, WNT, que vai inibir a adipogênese. Você tem outros fatores estimulantes, como por exemplo, o fator de crescimento de fibroblasto. E aqui você tem a via-chave, a enzima-chave desse processo, que é o PPAR-gama. Então, ele vai ser o regulador central da adipogênese, porque diversos fatores vão atuar sobre ele. Ele vai controlar esse processo de adipogênese. Por exemplo, você tem aqui a RAT, a estona acetiltransferase, que vai estimular a adipogênese. Por outro lado, como exemplo, a estona deacetilase, que ela vai inibir esse processo. Então você vai convergir todas as informações em PPR-gama e CBP-alfa. Também, para esse processo de adipogênese, é necessário que lipídio seja sintetizado na forma de quê? Triglicerídeo. Então, diversos estímulos já citados e outros não citados, como por exemplo os microRNAs, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, eles podem controlar o processo de adipogênese. Então, essa célula, depois dessa cascata de sinalização, ela se transforma no adipócito maduro. E esse adipócito maduro, nesse caso exemplificado, um adipócito branco, ele pode sofrer ação de diversos agentes, como por exemplo, uma atividade do sistema nervoso simpático, ou então a ação da PGCL-alfa, e ele pode se transdiferenciar no adipócito branco para o adipócito bege, que o objetivo desse bege é gerar calor, é a termogênese. E depois, quando esse tecido adiposo ele começa a crescer muito, começa a envelhecer, ele entra no processo de turnover. Ele vai ter que passar ou por uma necrose, se for algo não planejado pela célula, ou caso seja planejado, essa célula ela entra em morte celular programada em apoptose. Lembrando que esse processo de adipogênese é extremamente regulado. E por que ele está regulado assim? Porque o corpo ele precisa gerar novas células. Estima-se que a cada ano, cerca de 10% dos adipócitos eles são criados. Você tem a gênese cerca de 10% de todos os adipócitos do corpo. Então, nessa última figura, eu trago os principais genes que vão atuar em diferentes fases da adipogênese. Então, eu tenho aqui desde o pré-adipócitos, do pré-adipócito, que com a P1, STAT5, CABP-beta, até aqui o PPAR-gama, e por fim, quando o adipócito já está maduro, você tem uma atividade constante da STAT5A, STAT5B, CEBP-alfa. E aqui nesse último slide eu trago uma lista de abreviaturas dos principais genes responsáveis pela adipogênese. Então, pessoal, eu agradeço a audiência. Esse assunto ele não se encerra por aqui, existe muito mais fatores regulando esse processo, mas estamos abertos para as próximas oportunidades. Espero que esse assunto ele seja comentado por nós por muito e muito tempo ainda. Um abraço a todos e obrigado pela atenção.